E agora, Claudinho, para a gente finalizar essa história toda, se você puder colocar a matéria do que eles são a favores, eu acho que isso vai ser muito importante para a gente conseguir cobrar esses salafrários depois. Supostamente salafrários. Perfeito. Aqui, Jornal Opção, saiba como Alcolumbre e Hugo Mota se posicionam sobre temas que geram polêmica no Legislativo. Bora nós. Anistia aos condenados do 8 de janeiro, escala 6x1 e regulação das redes sociais são alguns dos temas que os novos presidentes deverão encarar. Nesse sábado, dia 1º, foram escolhidos os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. O deputado Hugo Mota assume a presidência e o senador Davi Alcolumbre. Ambos parlamentares que foram eleitos com o apoio dos colegas deverão encarar temas que geraram polêmica no Congresso, né? Como a fim da escala 6x1, que é um assunto que já tem aí 33 dias em 2025 e ninguém falou mais sobre, a anistia dos condenados e a regulação das redes digitais. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada! Ao longo dos últimos anos, ambas as figuras se tornaram conhecidas pela postura equilibrada em meio à polarização política que se viu no cenário nacional. Mota foi líder dos republicanos na Câmara nos 2 últimos anos e sempre desviou das disputas ideológicas, especialmente ligadas ao Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, esteve ao lado da oposição de Lula quando votou em pautas como a saída temporária de presos e o marco temporal. Por sua vez, Alcolumbre se mostrou mais próximo do atual governo, participando inclusive do processo de indicação de alguns ministros. Entretanto, isso não impediu os acenos aos bolsonaristas na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, comissão qual presidia a época das votações como a PEC das drogas. Abaixo estão alguns temas que geraram polêmica no Legislativo nos últimos anos e como cada um dos novos presidentes se portou à época. A anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Tivemos um episódio triste, mas também não podemos permitir que injustiças sejam cometidas, como pessoas que têm levado condenações acima daquilo que seria justo. O Brasil precisa, de uma vez por todas, passar esse assunto a limpo e não permitirmos que isso aconteça novamente, já que foi, digamos, um triste dia, um triste episódio de agressão de instituições democráticas no país, colocou Mota durante o lançamento da sua campanha. Ele deu um pequeno aceno aqui, né, ao discurso pró-anistia, ao dizer que as pessoas estavam pegando muitas penas. Não acho que as pessoas estavam pegando penas muito altas. É um aceno gigante. Porque ainda tem pessoas sendo condenadas, né? Vamos ver, se o Braga Neto for condenado, se o Bolsonaro for condenado, e a pena deles for menor do que as pessoas, aí eu acho que elas estão pegando muito tempo, sim. Mas se eles pegarem 40, 50 anos, irmão, foda-se todos eles. De verdade. Exatamente. Ao mesmo tempo que parece condenar os ataques às instituições democráticas, ele menciona injustiças com alguns dos condenados, acenando para ambos os lados. Alcolumbre, por sua vez, fez declaração à Folha de São Paulo em 2023, dizendo que acompanhei aquilo, um absurdo, repudiei veementemente, mas eu acho que nós temos que construir esse Brasil para o futuro. Acho que não é responsabilidade de uma pessoa, é responsabilidade dessa polarização. Da mesma forma, Mota, o senador, buscou equilíbrio entre a condenação do ato e parcimônia na condenação dos envolvidos. Em meio ao embate, emendas parlamentares, outro tema, né? Em meio ao embate com o STF sobre o bloqueio parcial das emendas por falta de transparência e rastreabilidade do orçamento, Mota é categórico ao afirmar que, abre aspas, a questão das emendas deriva de um acordo entre os poderes. O parlamento quer o orçamento destravado, já que votou uma lei com base nesse acordo, representado pelos 3 poderes. Esperamos que o judiciário destrave nosso orçamento. Com relação às prerrogativas, o Congresso não negocia essa questão. O Legislativo deve ser respeitado pelo seu tamanho e será assim que conduziremos a casa. Eu sempre defendi emenda. Sempre defendi que o parlamentar possa ter condição de chegar dos rincões do Brasil onde o Estado brasileiro não vai chegar, disse Davi Alcolumbre em uma entrevista. Sou a favor do orçamento secreto, quer dizer isso, Os dois, né? Exatamente. Mas é óbvio, eles são de centrão, isso era o mais esperado.
Foram eleitos para, inclusive, a principal pauta para eles é essa. Né? Não, foi feito para eles, por eles, gente. O escândalo do Mota com o pai dele, em Patos, entendeu? Orçamento secreto, é isso daí. O Alcolumbre, ele é do PP ou ele é republicano? O Alcolumbre, acho que... União Brasil, não é? União, Brasil. União, União Brasil. Mas foi um dos grandes articuladores desse repasse do orçamento do Executivo para o Legislativo, né? Alcolumbre, Ciro Nogueira, que na época era ministro da Casa Civil do Bolsonaro e presidente do PP, e o Arthur Lira. Vamos seguir. Reforma tributária. Tá. Hugo Mota foi defensor fiel da reforma tributária e acompanhou de perto toda a tramitação. É de se esperar que haja novas regulamentações sobre o tema durante seu mandato. Sobre o tema, o Alcolumbre já chegou a se manifestar. A reforma é um dos primeiros passos para construirmos um sistema tributário mais justo e eficiente. Não resolve todos os problemas de uma vez, mas ela cria as bases para que possamos avançar. Bom, falaram e não disseram nada, né? Não sei se eles são a favor de taxações de grandes fortunas e heranças, não sei se eles são a favor de aumentar o piso do imposto de renda, né, para até 2 salários mínimos, para até R$5.000. Então, não sei de nada desses caras. Falaram o que querem, mas chega ali, eles podem passar um bando de jabuti e acabar favorecendo a eles mesmos. Exatamente. Redes sociais. O novo presidente da Câmara dos Deputados já havia se manifestado sobre o PL das redes sociais. Para ele, foi criada uma narrativa que impediu o avanço da pauta que visa aumentar a pressão e responsabilização das plataformas sobre os conteúdos. Em encontro com a bancada do PCdoB, rotularam o projeto de uma forma que inviabilizou o ambiente político da sua votação. Porque, aqui falando com o PCdoB, porque quem fez o relator foi o Orlando Silva, né, do PCdoB. E aí o Orlando Silva provavelmente deve ter se encontrado com ele para debater isso. Exato. E aí ele falou que rotularam o projeto de uma forma que inviabilizou o ambiente político. Quem rotulou foi a extrema-direita, né? E também parte do Centrão, que faz coro a isso, que transformou o PL em PL da censura. Vamos lembrar que o PL, nessa época, o PL é o projeto de lei, tá? Não o Partido Liberal. Nessa época, estava sendo atacado pelo Google, gente, pelo site mais acessado da história, né? E se a gente pensar agora e estava lá. Nessa necessidade absurda, olha as diretrizes do Meta, que ainda não estão em vigor no Brasil, mas tudo que está ali, isso não é liberdade de expressão, isso é racismo, isso é xenofobia, isso é transfobia, isso é LGBTfobia. Então, é muito urgente a regulação. Outra pauta, marco temporal. Os dois são praticamente a favor do marco temporal. Escala 6x1. Essa eu quero ver. É um tema que temos e vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado. Temos de ouvir também quem prega. Aí ele quer ouvir ele quer ouvir o que a mão invisível tem a dizer. O novo presidente da Câmara dos Deputados disse em encontro com os integrantes da Frente Parlamentar do Empreendedorismo que a pauta preocupa. Cara, também devia preocupar o empregador quando sugeriram parar de contratar criança para trabalhar em fábrica. Né? Exatamente. Depois deve ter preocupado quando escravo, no Brás, pediram para parar de acabar com a escala de 14 horas por dia. Né? Imagina quando sugeriram das grávidas ficarem em casa. Meu Deus do céu. Deus o livre. E drogas? Tem aí drogas? Não, drogas não. Tem. Que é junto com a saidinha. As estatísticas revelaram um aumento preocupante das ocorrências criminais após as saídas temporárias, especialmente em datas festivas. Esse projeto reflete a responsabilidade do Congresso em promover mudanças eficazes no sistema penal para mudar a realidade alarmante. Além disso, é notório que o parlamentar já recebeu o pedido do PL para pautar a PEC das drogas, que criminaliza o porte de qualquer quantidade de substâncias. Alcolumbre deu acenos aos bolsonaristas do Senado nesses dois temas,
votou na CCJ e no plenário a favor do projeto que proíbe a posse e aporte de drogas. Sua atuação nesses dois espaços também foi vital para pautar a lei que dificulta saídas temporárias dos presos. É um horror, né? Resumindo, é um horror. É um horror. Você vê que são várias pautas aí que são... Tem um pior aqui. Que eles são contra pautas que são caras ao governo. Né? Tem uma pauta que é pior ainda. Qual? Medo. Privatizações. Enquanto presidente da Comissão Especial sobre Privatização da Eletrobras, Mota deu voto favorável à desestatização da empresa. A Eletrobras terá condições de, com investimento do capital privado, fazer investimento em energia e participar dos leilões. Bom, aconteceu tudo, né? Menos a qualidade do serviço. Da mesma forma, no Senado, o Alcolumbre votou a favor da privatização da Eletrobras. Os dois votaram a favor da privatização do setor de energia, gente. É isso. A gente já não tinha mais telecomunicações, água e esgoto a gente está cedendo aos poucos, a nível de Estado, e ele abriu mão do setor elétrico. Aqui, ó. Temos de avaliar os Correios. Quanto à Petrobras, há que avaliar. Não pode ser 8 ou 80. Tem que ser tudo muito bem estudado. Gente, É o show de horror. Show de horror. Então, vamos assim, ó. Eu acho que é importante, você que está nos assistindo, quem teve paciência de não assistir até agora, entender que a gente, se você está revoltado com as coisas e tudo, aqui a gente, quando precisa falar mal do governo, a gente fala. Quando precisar falar mal aí do Senado, a gente fala, da Câmara, do STF. Então, a gente aqui é mídia livre, zona curva. Então, você que está aqui, a gente dá espaço para você opinar e para a gente sempre ter um debate livre e equilibrado, né? Só que a gente se considera um canal de esquerda, então aqui a gente faz isso. E se você gostou aqui do nosso papo, curte aí a página, né? Faz um pix pra gente, ajuda a gente a continuar, a gente precisa continuar e a gente precisa da ajuda de vocês. Tá sem som, né? E que existe um grande excepcionalismo estadunidense, né? Acho que é bom você voltar, Claudinho. Vou voltar. Então, o discurso unilateral de ameaçar com a força todos os países do mundo, se colocar como uma nação escolhida por Deus, uma nação que é especial porque é escolhida por Deus para liderar o mundo, a ideia de que existe um grande excepcionalismo estadunidense, né? Que é o povo que é o melhor de todo, que é a melhor nação do mundo, tudo isso sempre esteve na história dos Estados Unidos. Sempre esteve lá. Essa história de dizer que o Trump está meio que criando um novo léxico político, né? Isso não sustenta, gente. Não sustenta. O que o Trump está fazendo é retomar várias tradições clássicas reacionárias da história dos Estados Unidos. Reacionárias, mas hegemônicas no ambiente liberal. Então, por exemplo, é claro que tem novidades conectadas à dinâmica da época, né? Então, por exemplo, hoje o Trump dá uma atenção muito grande à questão trans, né? Só tem 2 gêneros, homem e mulher e tal. Não estava colocado nos anos 20, 30, 40, 50 e tal. Beleza? Há novidade de acordo com as próprias novidades da conjuntura. Então, o discurso... um grande retrocesso, né? Achei legal passar esse trechinho aí no final da live, só pra gente... bateu o prego do martelo nesse tom fúnebre que estamos caminhando. Meu Deus. Mas tudo bem. Estamos aí, amanhã o Claudinho está aí, né? 7 horas ou 7h30? 7 horas. 7 horas, o Claudinho está aqui. E quarta-feira nós estamos de volta. Então, gente, compartilha esses escândalos. A gente vai soltar os trechos amanhã. Compartilha os escândalos. Joga nos grupos de zap. Vamos fazer a esquerda chegar mais longe. A gente fala que a esquerda não alcança ninguém, que só a direita alcança e não sei o que. É óbvio, eles têm muito mais dinheiro que a gente. Só que a gente tem também os nossos meios. Compartilha no grupo do zap da família, do trabalho, blá, blá, blá. Vamos ajudar, porque essas duas pessoas que assumiram as presidências, tanto do Senado quanto da Câmara, supostamente são 2 bandidos. Então, vamos ajudar a compartilhar. Exatamente. Muito bom, Lili. Supostamente 2 bandidos, mas com certeza 2 entreguistas.
Então já é o suficiente para a gente se movimentar.